Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Livro de Daniel, capítulo 4, vamos ler só apenas um versículo, lá no final do capítulo, o versículo 37. Eu aproveito para também cumprimentar quem está acompanhando pelo YouTube. Eu peço que você deixe seu like na transmissão para fortalecer a nossa transmissão, que você comente aqui de onde você está acompanhando esse culto e também, se quiser, deixe registrado aqui seu pedido de oração, porque tem uma equipe que, de fato, lê todos os pedidos e, de fato, ora e coopera contigo, tá bom? Daniel, capítulo 4, versículo 37, diz assim, meus irmãos. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Em outra versão, diz aqueles que andam na soberba. Meus irmãos, a nossa vida é em muito imprevisível. Nós não sabemos o que virá amanhã. Entretanto, existem coisas na vida que nós temos uma boa ideia do que vai acontecer. Até porque o ciclo humano se repete. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, o sábio diz que tudo que já foi, torna a ser e volta a ser no futuro. E que o próprio Deus alimenta esses ciclos humanos e coordena esses ciclos humanos para que o ser humano discirna na vida, tenha um tanto de sabedoria e conheça as marcas da ação do próprio Deus. Ele reafirma isso no capítulo 3, versículo 15, que Deus pega o que é do passado e torna a trazer para o presente e repete no futuro para que os princípios mantenham o homem no norte. A gente não sabe exatamente a forma, o tempo, mas a gente sabe mais ou menos algumas coisas que vão acontecer. E eu quero te falar de uma coisa que vai acontecer na sua vida, com certeza. Porque é algo que Deus faz. Lembre que Deus criou o homem, gente, para ser a sua imagem, o seu reflexo. Então, o homem olha para Deus, aprende como deve ser com Deus e reflete Deus. Mas o homem no pecado, ele alterou essa dinâmica. Ele, homem, passou a construir deuses segundo a sua imagem. Em vez do homem ser imagem de Deus, o homem rebelde, que não quer submeter a Deus, que quer fazer sua própria vontade, ele constrói falsos deuses, deuses segundo o seu próprio coração. Então, uma coisa que Deus sempre fez desde o começo foi desconstruir falsos deuses. Foi mostrar quem de fato é Deus, e isso ele faz por amor ao homem, porque se o homem fica enganado na projeção de um falso Deus, ele se perde do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro. Então, Deus, a sua revelação mais plena que nós tivemos, ele mesmo encarna numa figura humana para mostrar a imagem perfeita dele, ou seja, para mostrar a gente como ele é, a imagem perfeita dele na terra de forma visível, encarnada. É o que diz em Hebreus 1:3, que Jesus é o esplendor da glória de Deus, a perfeita imagem do seu ser. E em 2 Coríntios 3,18, Paulo nos diz que olhando para ele, nós vamos sendo transformados nesse propósito original de Deus, de ser a imagem dele pelo Espírito Santo. Então, perceba,
Se nós precisamos ver Deus, o Deus verdadeiro, para ter uma vida verdadeira, toda construção de divindade falsa nos desvirtua da verdade, nos leva à mentira e ao fracasso. Então, por exemplo, quando você vê ali as 10 pragas do Egito, Deus não escolheu aquelas pragas, gente, aleatoriamente. Elas foram escolhidas a dedo pelo Senhor, por 10 dedos, para justamente desmascarar deuses que estavam confundindo o Egito, o mundo antigo, e especialmente o povo de Deus que estava dentro do Egito. Então, cada praga ali tinha a função de humilhar, derrotar, desmascarar, destronar um ou mais deuses. Por exemplo, a primeira praga foi mexer nas águas do rio Nilo, transformá-las em sangue, e tinham várias divindades associadas ao rio Nilo, quando Deus mostra que ele, o Deus que Moisés está representando, o Deus de Abraão, é quem manda de fato no Nilo. Ele já humilhou, derrotou, desmascarou ali uns 3 deuses. Depois, por exemplo, ele faz uma praga de rãs, e tinha uma deusa chamada Requete no Egito, que tinha uma cabeça de rã, e as rãs eram meio que cultuadas por causa dessa deusa. Então o Senhor enche o Egito de rã, depois faz as rãs morrerem, apodrecerem, humilhando o Requete, mostrando na verdade que as rãs não são sagradas, né? Deus é o Deus da rã, do sapo, de tudo isso. Ele desmascara, por exemplo, Osíris, que era um deus muito famoso lá no Egito, deus da colheita, das plantações, quando ele manda cair pedra sobre as plantações, gafanhotos sobre as plantações, mostrando que Osíris não guarda colheita nenhuma, quem guarda a colheita é o Senhor. Ele desmascara, por exemplo, também o deus Ra, o mais famoso do Egito, o mais poderoso do Egito, que é o Deus da luz, o Deus do sol. Na 9ª praga, quando ele faz 3 dias de completa escuridão tomarem o Egito, não tinha mais dia, não tinha mais noite, era tudo escuridão, para mostrar que Ra não tem poder de dar luz alguma, a luz está nas mãos do Senhor. E eu não estou elocubrando isso, não, isso é dito literalmente no texto bíblico. Você pode ler Êxodo 12:12, quando na última praga o Senhor fala: eu estou executando juízo sobre todos os deuses egípcios. Eu estou desmascarando todos os deuses para mostrar que eu sou o Senhor. Eu sou o verdadeiro Deus. Só que, meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus continua desmascarando falsos deuses. E o falso Deus que ele mais desmascara, infelizmente, não está fora. Não é a imagem que está fora. O falso Deus que ele mais desmascara está dentro de nós. A psicanálise chamava de ego. Alguns chamam de eu. Paulo chama de ventre. Em Filipenses 3:19 ele diz: o Deus dos orgulhosos é seu próprio ventre. O nosso orgulho, a nossa soberba nos leva a criar um Deus interno. A gente incha por dentro e a gente começa a achar que a gente não é o que a gente é de verdade. A gente fica iludido na nossa soberba. Gente, o que é soberba? Soberba é uma distorção da realidade interna. O que é humildade? Humildade é a verdade. É a humanidade. A palavra humilde vem da palavra humus, que é terra. Sabe o que significa Adão? Terra, vem de Adamá no hebraico, que é terra. Ser humilde é ser humus, é ser terra, é ser Adão, é ser humano. Quem é humano de verdade? Deus nos criou para ser humanos e não divinos, é humilde. Mas a soberba é quando a gente sai do humano e a gente começa a entrar no divino, a gente vira uma divindade em nós mesmos. Então a soberba é uma mentira, é um engano, é uma distorção da realidade. Pastor, o que é humildade? É baixa estima? Não. Lembre que Jesus disse em Mateus 11:29 que ele era manso e humilde Ele tinha baixa estima? Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Tinha baixa estima, gente? Mas quando ele falava isso, ele era arrogante? Não,
Ele simplesmente estava lidando com a verdade. Mas a verdade em nós, sabe qual é a verdade em nós? Que todos nós somos sustentados pela misericórdia e pela graça de Deus. Então qualquer ser humano consciente da verdade é humilde, porque ele sabe que em si mesmo ele nada é. Ele sabe o que Tiago diz em Tiago 1,16, ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Toca alguém e diga assim: não se engane. Tem algo bom na sua vida? É misericórdia, é graça, é bondade do Senhor. Por isso que qualquer pessoa consciente da verdade é humilde. E o soberbo é o quê? É um iludido, é um bobão. Eu sou, não é nada, bestalhado. Mas ele acha que é. O soberbo é um viajante na maionese. Todo consciente, todo sábio de verdade é humilde. Tiago fala, Tiago 1, querem se mostrar sábios? Mostrem em mansidão e humildade. Soberbo é burrice, é idiotice. É a pessoa que sabe um pouquinho, que jogou no GPT uma frase e acha que é PhD agora no assunto. A pessoa mesmo que estuda o PhD, você vai conversar com ele, não sai nada. Vai conversar com um PhD? Você pergunta: vem cá, fulano, isso? Ele fala assim: veja bem. Ele não sabe, porque ele estudou tanto que ele não sabe. Agora o cara do GPT, aí te dá uma aula. Porque quanto mais burro a gente é, mais soberbo a gente é. Quanto mais de fato sábio a gente é, mas a gente vê o quanto a gente não sabe e mais humilde a gente é. Então, na verdade, humildade é verdade e soberba é mentira. Mas é curioso como o soberbo viaja. Olha que texto legal. Obadias, capítulo 1, versículo de número 2. Deus fala com o povo de Edom, a nação edomita, os que vieram de Esaú. Ele fala assim, ó: eu te fiz pequena e desprezível, ó Edom, mas a tua soberba te engana. E você diz no seu coração assim, ó: quem me derrubará? Aí Deus fala: ô Binha, não tem Binha não, mas é tipo isso. Ele fala assim, Deus fala, no próximo versículo: ainda que você construa sua casa nos ninhos mais altos, feito uma águia, de lá eu te derrubarei. Sabe por quê? Porque Deus derruba todos os soberbos. Aprenda isso, todos. Isso é um princípio bíblico que se repete o tempo todo. Tem um soberbo, tem um arrogante, tem um orgulhoso, ele tem um falso Deus dentro dele. Ele está se iludindo os outros. Ele está criando idolatria para ele e para quem está em volta. Deus não aceita outro Deus. Ele vai derrubar. Ele vai desmascarar. Todo soberbo cairá. Todo arrogante será derrubado. Todo. Jesus fala isso no fim da parábola que ele conta do fariseu e do publicano em Lucas 18, versículo 9, se não me engano, não no 9, não, já é mais na frente, 9 começa, ele fala assim, ó: aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Sempre. Deus vai desmascarar esse falso Deus dentro de nós. E geralmente, gente, sabe o que Deus faz para desmascarar de fato o falso Deus? Porque às vezes a nossa soberba é em uma área, né? Você é humilde em uma coisa, mas tem uma certa área que você é arrogante. O que Deus costuma fazer? Te humilhar nessa área. Fazer o ímpio tropeçar exatamente onde ele sempre vai e desce. Porque é nesse lugar que ele peca. Entendeu? Gente, pastor, mas por que a pessoa se achar? Gente, quem se acha pisa no outro. Porque a soberba, ela sempre acontece num grau de comparação com o outro. A soberba é sempre sobre ser melhor, ter mais direito, ter mais mérito do que alguém. Veja, por exemplo, quando o Senhor conta a parábola do fariseu publicano, ele fala assim, ó: ele contou essa parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os... O soberbo, ele nunca se acha sem desprezar alguém. Não existe isso. A soberba, ela sempre tem
como primeiro fruto desprezar alguém. Sempre. É sempre alguém. Observe que o fariseu, ele tá orando, o texto fala que é no íntimo dele. É no coração. Ele está falando assim, ó Senhor, eu te dou graças porque eu jejuo 2 vezes na semana. Eu te dou graças, Senhor, porque eu dou dízimo de tudo. Eu te dou graças porque eu não sou ladrão, não sou adúltero. Aí ele olha para o publicano, eu não sou como esse cara. É no coração dele. Ele sente isso. Ele sente que é melhor. Você entende? Isso é a soberba. A humildade é o que está em Filipenses 2. Paulo fala, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo se esvaziou. E Paulo fala, então considere os outros superiores a si mesmo. O soberbo, gente, e ainda que ele finja que é humilde, porque tem gente que é humilde por fora, né? Ele é humilde por fora aqui, ele faz uma carinha assim, mas dentro daqui, ó, eu sou melhor, eu mereço mais. Não tem jeito, em algum momento ele vai pisar. Por quê? Observe, gente, é lógico. Se eu estou numa relação aqui em que eu acho que eu mereço mais, eu tenho mil, eu sou melhor, é lógico que isso vai vazar. Que eu vou agir assim, eu não vou disfarçar a vida toda. Uma hora aquilo eu vou exigir, eu vou querer, eu vou fazer mal, eu vou maltratar, porque na minha cabeça é esse o lugar. Por exemplo, essa é a lógica humana que vários povos usaram para oprimir outros. Vários povos usaram para escravizar outros. Como? Eles pensavam, rapaz, nós temos mais direito do que eles. Nós somos melhores do que eles. Está no sangue, a gente nasceu assim, a gente é diferenciado, a gente nasceu uns bebês reborns. A gente merece, a gente está aqui, ó, estamos destinados a tomar deles. Então o soberbo, ele acredita de fato que ele é melhor. E ouça, a verdadeira humildade é deixar de acreditar nisso. Olha que viagem. Não, carinha assim, vou ser humilde agora. Ai, pastor, agora eu vou ser humilde. Posso estar nos versículos assim, tudo é para a glória de Deus. Posso estar sendo no Instagram, tudo é para Ele. Quando eu fizer um gol, agora eu vou fazer assim, igual o Messi, assim, ó. Todo gol na minha vida agora, é dele. Não é só sobre fazer, que legal, faça. Faça, glorifique, exalte a Ele, aponte para Ele, mas é mais do que isso. É de fato sentir no coração, eu não mereço, eu não sou digno, eu sou sustentado por misericórdia. Quando estiver servindo alguém, não fica assim, ó, eu estou aqui, olha, eu sou uma pessoa tão importante, mas eu sirvo. Deus está vendo que eu estou servindo. Não, o humilde fala assim, rapaz, que privilégio servir. Que privilégio servir. Que alegria servir. Que bênção servir. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Vocês gostam, né, quando eu conto as coisas, né? Culto das 8 agora. Deixa eu mostrar como a luta da soberba com humildade. Acabou o culto das 8 agora. Meu irmão correndo, me abraçar, chorando, desabando. Aí ele me agarrou, começou a chorar, me chorou todo aqui e tal. A parte dele me molhar, eu não gostei. Aí foi a minha parte vaidosa ainda. Poxa, será que é tanto, Senhor, que eu tenho que ser molhado também? Então... Mas ao mesmo tempo, eu fiquei assim, rapaz, quem sou eu? Quem sou eu para uma pessoa vir em mim assim, como se eu fosse uma tábua de salvação? Falei, Senhor, a pessoa está acreditando muito que eu posso ajudar ela. Aí eu abracei, não, meu irmãozão. Você entende? Eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. A dinâmica. Por um lado, não queria ser molhado. Mas por outro, disse, meu Deus, quem sou eu? Um Zé Mané. Esse cara está vindo assim. Você entende, meu irmão? Então, essa é a luta pela humildade. É você dizer, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Para que as pessoas me busquem, para que me queiram. Tu sabes o quanto falho, o quanto dependente de misericórdia, de graça eu sou. Então, quando você está na luta pela humildade, você está sempre se posicionando nesse lugar de, meu Deus, eu não tenho, não é sobre mim, é algo que o Senhor me deu. Qualquer coisa boa. Então servir, às vezes é cansativo, às vezes te mela. Mas no fundo você fala assim, rapaz,
rapaz, que privilégio servir, né? Eu estou servindo. Tem gente que conta com o meu serviço. Meu Deus, eu poderia não servir para nada, mas sirvo. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. Eu tenho uma família para servir, eu tenho pessoas para servir, para cuidar, eu tenho energia, eu tenho força. Às vezes alguém me reclama, pastor, lá em casa, as pessoas contam demais comigo. Eu disse, meu irmão, que bom. Sinal de que você está frutificando para a glória de Deus. Sinal que estão vendo algo positivo em você, que a graça de Deus está se manifestando na sua vida. Pior é se ninguém contasse com você para nada. Mas o fato de alguém contar com você revela que Deus está te dando graça. Amém, meus amados? E a pessoa humilde fica feliz. É lógico que você tem limites, é lógico que você não pode atender todo mundo o tempo todo, mas você fica, meu Deus, quem sou eu? Sabe? Então humildade é isso, é dizer que prazer, que bênção poder servir, que alegria, não é eu estou, não. O seu coração vai sendo humilhado. Mas deixa eu voltar para esse ponto que ele é importante. Para que isso aconteça em nós, meu irmão. Parece que, na verdade, o que Deus faz? Deus pega, como eu falei, o ímpio no seu próprio orgulho. Por exemplo, o Salmo 9, versículo 15, diz assim, em diante fala o seguinte, que o Senhor ele se revela no juízo que ele executa sobre os ímpios, fazendo o próprio ímpio cair na sua própria armadilha. Então, naquele lugar que ele peca, que ele é soberbo, Deus faz ele cair. Por exemplo, lembre de Amã. Amã, o rei Assuero começou a exaltar ele se achou. Aí todo mundo se prostrava diante dele, ele se achou. Aí um dia um cara, simplesmente ele passou, o cara em vez de fazer isso aqui, o cara ficou aqui na manha aqui, não falou nada, não xingou nada, só ficou aqui. Ele era tão soberbo que ele não... Quem é você que não... Aí perguntou, quem é aquele maluco ali que não... Rapaz, esse cara é judeu. O quê? Judeu? Não quero saber desse negócio, não. O cara era tão soberbo que ele não quer matar só Mardoqueu, não. Ele disse, eu quero exterminar todos os judeus. Por quê? Porque ele acha que são vermes diante dele. O bebê reborn, sabe? Ele acha que ele é, sabe? E tem gente que acha isso, sabia? Tem gente que fala assim, eu estou por me morrer. Por mim não sei o quê. Ele se acha diferentão, bonzão do mundo. Eu quero matar todo mundo. Aí ele vai na arrogância dele, aí Deus deixa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus deixa o soberbo construir a armadilha para ele mesmo cair. Ele constrói a forca. E você vai ler em Esté 7:9, que na forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. Veja Absalão. Absalão era um exibicionista. Absalão, em 2 Samuel 14, diz que, por exemplo, ele é um cara bonitão, diferentão, inteligente e tal. Diz que o corte de cabelo de Salomão era um evento nacional. Fosse hoje, teria live. Gente, Salomão vai cortar o cabelo. Absalão vai cortar o cabelo. Aí tem um carinha com um paninho assim na frente dele, né? Olha agora, antes e depois de Absalão. Eu ia puxar o paninho assim. Só alguns pegar. Enfim, era um evento, era um cara exibido. Aí ele, para mostrar poder, sabe o que ele faz? Ele pega as concubinas do pai dele, que ele está tentando tirar o pai do trono, leva para o terraço do palácio. Ele tem relação com as concubinas na frente do povo de Israel. Era um exibidão, Absalão. Deus diz, você gosta de se exibir, né? Você é o bonitão, né? Então você vai ver como você vai morrer. No capítulo 18 de 2 Samuel, ele vem correndo, bonitão, com seu cabelão. Aí ele fica preso, provavelmente pelos próprios cabelos, nos galhos de uma árvore. E o povo vai parando, e vai parando, vai fazendo uma volta, e ele vira um espetáculo. Você não gosta de dar show? Pois a sua derrota será um show. Deus pega o ímpio na sua soberba. Deus pega o ímpio no lugar da sua vaidade, da sua arrogância. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você está aqui no domingo de manhã, eu espero que você não seja um ímpio. Eu espero que você seja um filho e uma filha de Deus. Mas Deus vai te pegar, Binho. Mas de um outro jeitão. Deus também humilha seus filhos.
mas como correção. Como Hebreus 12:6, Deus corrige todo aquele que recebe como filho, aquele que ele ama. É igual aquela história de pai e mãe que antigamente quando batia, fazia, vou lhe bater para você não apanhar lá fora. Não lembra disso? Melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia, lembra disso? Ninguém passou por isso não, só eu, gente. Meu Deus, que privilégio vocês tiveram aí. Lembra dessa história? Então Deus faz a mesma coisa. Deixa eu te humilhar aqui em casa mesmo. E Deus faz isso. Fui falar, Deus humilha todos os filhos dele que ele quer bem. Por exemplo, Paulinho, ó nível. 2 Coríntios 12:7 ele fala, para eu não me perder na soberba, foi-me colocado um espinho na carne para me humilhar, um verdadeiro mensageiro do diabo, para me esbofetear a face e me humilhar. Esbofetear a face é humilhação. Um espinho, um problema para me humilhar. Eu fui 3 vezes no Senhor, pedi para ele tirar. O Senhor disse, não, Paulinho, não posso, não vou, fique na sua aí. O Senhor está doendo, não pode. Se eu tirar, você fica arrogante, você ele perco. Fica na humildade aí, fica fraquinho. Meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Fica pianinho aí. Aí Paulo disse, agora eu fico feliz agora, porque eu entendi que nesse lugar eu fico na graça. Nesse lugar o Senhor disse, a minha graça te basta. Você vai ficar aí na consciência da graça. Graça é lugar de humildade, de reconhecimento do favor. Amém, gente? Paulo. E com todos nós vai ser assim. E se prepare, porque aquela área que você sabe, se acha, é nela. Toca os irmão, é nela. Aquela área que você acha que você é melhor que os outros, é nela. É nela. Vou te dar 2 exemplos rápidos aqui. Pedro era metidão leal a Jesus, né? Você vê, por exemplo, João capítulo 21. O Senhor chega na última ceia e fala assim, ó, alguém aqui vai me trair. Ninguém tem coragem de perguntar direto assim quem é, todo mundo fica meio assim receoso. Aí João está do lado de Jesus. Aí Pedro está do outro lado e ficava dando sinal a João. Pergunte. Deram o texto. Ficou fazendo sinais para ele perguntar. Pergunte. João, rapaz, não. João, Pedro, não. Pergunte. Eu quero saber quem é. Pergunte. Ele nem cogitava ser ele, sabe? É João 21:24. Em Mateus 26, o Senhor fala assim, hoje todo mundo aqui vai me deixar. Ele disse o que, Senhor? Todo mundo, vírgula. Ele fala na cara dos irmãos, ainda que todo mundo aqui lhe deixe. É brincadeira, velho. Soberba é isso, é você se achar melhor que os outros. Ainda que todo mundo aqui lhe deixe, eu jamais lhe deixarei. Aí o Senhor falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, Binho. Aí a gente soberba é um negócio tão doido, que Deus começa a falar com você, mas se você estiver na soberba, como você tem um outro Deus dentro de você, você começa a contrariar Deus, porque você acha que o seu Deus interno é o que está certo. O Senhor disse a Pedro que ele ia negar, Pedro soberbo disse, não, o Senhor está enganado. Brincadeira, soberba é maluco? Não, vou não. Ainda vou lhe contar um negócio que o Senhor nem sabe. Hoje, vamos ser presos nós 2. Vou lhe dizer mais, vamos morrer nós 2 hoje. É tipo assim, o Senhor numa cruz e eu na outra. Vai ser lindo. O Senhor disse, a soberba precede a sempre. Mas sabe o que é interessante do soberbo? É que ele cai sem perceber. O texto fala que Pedro sai, ele começa a negar Jesus, mas não está percebendo que está negando, porque a soberba ilude cega. Você se acha o bonzão que está no controle da situação, aí ele nega uma vez, nega 2, quando ele nega a 3ª, que o galo canta, aí que cai a ficha dele. O soberbo é assim, ele está caindo no buraco sem nem perceber, ele só percebe quando é tarde demais. O humilde não, o humilde já vai andando pianinho aqui, ó. O soberbo não, ele é confiantão, então ele cai sem nem perceber. Aí o texto fala que quando o galo cantou, ele então lembrou do que o Senhor fala, percebeu que tinha caído e chorou amargamente. Na área que ele falou, ele exaltou a lealdade dele, nessa área ele foi humilhado para o bem dele.
para ele voltar para a posição verdadeira de dependência, de graça e de serviço. Amém, gente? Jó é outro exemplo legal. Qual era a soberba de Jó? Intelectual. Observe que Jó, ele debate com os amigos e ele se queixa várias vezes que os caras são fracos. Pô, que conversa é essa? Pô, esse tem para me dizer? Isso aí eu já sei. Por exemplo, Jó 12:3, ele fala, que novidade nessa conversa aí? Manda outro teólogo melhor. Aí chega uma hora que ele tá achando tão boa a teologia dele, que ele começa a provocar o próprio Deus. Sabe de uma? Eu queria falar com Deus direto. Eu queria ele aqui. Comecei a chamar Deus. Jó 13, Jó 23. Eu queria que ele viesse aqui. Quero eu e ele, trocação franca aqui. Aí Deus vem. Eu falo, Deus já chega assim, quem é esse a besta? Não é para não besta, mas quem é esse? Ele fala, acho que tolo ou sem conhecimento, que com bobagens encobre o meu conselho, a minha verdade. Quem é esse arrogante? Jó 38. Quem é esse? Aí Deus começa, você quer vir, não venha. Aí Deus atropela Jó. Quando atropela, Jó fica sentindo burrão. Aí ele fala, olha que legal, o cara se sentiu inteligentão. Depois da humilhação, sentiu burrão. É isso. Você tem que se sentir abaixo. Isso é o processo de ser humilde. Não é sentir, não, eu fingi no coração soberbo, não. No final, em Jó 42, ele fala assim, Senhor, eu falei do que eu não entendia, me perdoe. Falei de coisas muito maravilhosas para mim, coisas que eu nem entendi. Eu estava no site GPT, Senhor. O Senhor está aí já no pós-doc. Eu aqui no GPT discutindo com o Senhor. Me perdoe que eu falei besteira. Aí ele fala assim, versículo 6, por isso eu me abomino e me arrependo. Me abomino significa, tem versão que fala assim, eu me menosprezo. Eu tenho uma visão negativa sobre mim agora. Ele sai da exaltação, da soberba, para uma visão de humilhação. Jó, e Deus fez isso porque por amor. Então deixa eu lhe falar, aquela área em que você se acha, geralmente é essa área que o Senhor vai permitir por amor e por misericórdia. Mas eu quero falar um último exemplo aqui, que eu acho que esse é um exemplo que é para todos nós, que é o nosso texto primordial, que é o de Nabucodonosor. Olha como Deus fez com Nabucodonosor, e eu acho muito legal, porque Nabucodonosor, mesmo um cara sendo um cara muito diferente, Deus chama ele de servo dele. Lá em Jeremias 25, Jeremias 27, o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. Então o Senhor trabalhou, transformou Nabucodonosor, salvou Nabucodonosor. E o próprio Nabucodonosor, ele começa o capítulo 4, contando a humilhação que Deus fez na vida dele, dizendo assim, no versículo 12, ele fala assim, eu quero contar com satisfação as maravilhas que Deus fez em meu favor. E quando ele conta como Deus humilhou ele. Mas o cara crente entende que a humilhação que Deus faz em nós é por amor. Capítulo 4, Nabucodonosor já estava crente, então ele conta a humilhação que ele viveu como uma maravilha que Deus fez ao favor dele. E eu também, quando eu olho para trás, que vejo como Deus me humilhou, rapaz, como o Pai foi bom comigo. Ele me humilhou para me restaurar e assim vai ser com você também. Nabucodonosor, gente, ele era uma coisa que todos nós somos tentados a ser. Nossa soberba muitas vezes vai para esse lugar sem a gente perceber. Ele era extremamente controlador. Deixa eu te falar uma coisa, controle demasiado é soberba. Uma característica do crente humilde é que ele para de querer controlar todas as coisas. Ele começa a reconhecer seus limites. E ver que ele não pode ir em certos lugares, que ele não pode fazer certas coisas, que dar alguns passos a mais é invadir áreas que só pertencem a Deus. Nabucodonosor é muito controlador. Nabucodonosor ele quer controlar todos os processos, ele invade os reinos, ele pega os melhores meninos, bota para estudar na escola dele, ele quer perto dele, ele quer controlar a comida dos caras. Ele é super controlador. O cara é tão controlador que ele tem um sonho. E os reis geralmente têm sonhos e conta os sonhos para os seus magos, sábios, adivinhos revelarem. Mas ele é tão controlador que ele fala assim, não, vocês podem querer me enganar. Me digam o que eu sonhei. E dê a revelação. Ninguém pede isso, mas eu peço. Aí como ninguém consegue revelar, ele também manda matar todo mundo, porque ele é desse. Aí Daniel chega, você conhece a história, pede para ter uma oportunidade, vai buscar Deus, Deus dá a revelação. Daniel vai até Nabucodonosor, conta o sonho.
E o sonho era o seguinte: Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigante. Cabeça era de ouro, o peito e o braço era de prata, a barriga e o quadril era de bronze, a perna era de ferro, o pé era de ferro com barro. E o Daniel falou assim: rei, aqui são os reinos que vão vir, o seu e os que vão vir depois. E o seu é a cabeça de ouro, depois vem outro de prata, outro de bronze, outro de ferro. O seu é a cabeça de ouro. Mas no final do sonho vinha uma pedra cortada da montanha sem mão de homem, ou seja, a obra de Deus, batia na estátua e ela se esmiuçava de alto a baixo. O vento vinha e levava o pó da estátua e nem vestígio ficava. Aí ele, nossa, o seu Deus é Deus de verdade e tal. Ele fica impactado nessa primeira experiência dele com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus Criador, o Pai de Jesus. Ele fica impactado, mas ele não se converte ainda. Tanto, sabe o que ele vai fazer, gente? Olhe como começa o capítulo 3. Ele faz uma estátua. Qual era o sonho? Uma estátua gigante, cabeça de ouro. E a cabeça de ouro era o reino dele, né? Como vem uma pedra de Deus que esmiuça tudo, sabe o que ele disse? Rapaz, eu vou dar um jeito de mudar isso aí. Ele começa o capítulo 3 fazendo uma estátua de 60 côvados, isso dá quase 40 metros de altura, toda de ouro. Como se o problema é o ferro, o bronze, a prata que vem depois, então eu boto tudo ouro. É tudo sobre mim, aleluia. Como ele quer controlar tudo, ele quer controlar o mundo espiritual, ele é super controlador. Aí ele manda todo mundo se prostrar. Ele quer controlar todo mundo. Quando tocar a música, se prostrem diante da minha estátua. Mais uma vez, tem uma galera que só se prostra a um Deus. Aí ele manda chamar. Aí ele pergunta, não é possível, deve ser, esse cara não entenderam. Aí pergunta os caras, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não estão se prostrando na minha estátua? Os caras, é sim, senhor. Ele fala assim, rapaz, vocês são malucos. Aí o que ele fala, que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Olha a ilusão do soberbo. Ele acha que está tudo na mão dele. Deixa eu te falar uma coisa, quem acha que está tudo na sua mão é soberbo. E vai ser controlador, vai se meter onde não tem que se meter, vai pressionar as pessoas, vai constranger, vai passar dos limites. Preste atenção, você que quer controlar tudo, que acha que está tudo em suas mãos, quer influenciar tudo, você que não descansa, não espera, não dá espaço aos outros, isso é soberba, há um Deus falso no seu coração. Ele fala, quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego conhece o Deus verdadeiro e fala assim, ô Nabuco, rei, o nosso Deus tem poder para livrar da tua mão. E ainda que ele não livre, nós não serviremos a tua estátua. E eles entram na fornalha, você conhece a história, Deus entra lá, um anjo entra lá, salva eles. Nabuco fica impressionado de novo, impactado de novo. Segunda experiência com Deus, mas o bicho era coração duro, não converteu ainda. Não tá igual seu marido mesmo, aquele, né? Várias experiências com Deus, não converte aquela benção. Segunda experiência do cara, quando ele se prostra de novo, tal. Mas começa o capítulo 4 e está de novo arrogante lá, passeando no palácio da Babilônia, cantando Roberto Carlos, aquela música Esse Cara Sou Eu, se achando e pá, ele tem um sonho. Ele vê uma árvore grande e tal, gigante, os animais se abrigam na sombra da árvore, pá. Aí vem um machado do céu e corta a árvore, ele fica apavorado. Aí ele chama os sábios, ninguém revela, ele já chama Daniel, né? Deve ser o Deus dele. Aí chama Daniel por último, ele sabe que Daniel revela, mas ele não queria lidar com Deus de verdade, ele, né? O soberbo quer fugir de Deus. Aí por último ele chama Daniel, aí Daniel é demais, cara crente. Porque Daniel podia chegar assim, né? Pianinho, e podia chegar tipo assim, não, o rei Nabucodonosor, Daniel já ficou rei. Você já sabe, né, Binho? Você já sabe, né, Binho? Que tem alguém maior do que você. Ele fala, aí Daniel já tinha um carinho por ele, Daniel fala assim, rei, se humilha, rei. Se converte, rei, se humilha, rei, porque senão o bicho vai pegar para o seu lado, ele vai lhe abater, ele vai cortar, se humilha, rei, se humilha. Aí ele, mas não se humilha, um dia lá está lá tirando uma onda, coração soberbo. E aí, meu amado, vou lhe falar uma coisa, que isso é uma das coisas mais fortes que existem, assim, em termos de Deus humilhar um soberbo. Porque assim, se tem uma coisa, que se Deus tocar, tira todo o controle da nossa vida,
é a nossa mente. E Deus, para mostrar a soberania dele, ele tirou de Nabucodonosor o controle da própria mente. E se você não controla tudo, pois você não vai controlar nem você mesmo agora. O cara passou 7 anos num surto psiquiátrico terrível. Como se fosse um bicho. Meu irmão, não tem nada nesse universo que não esteja nas mãos de Deus. Ele tira o controle de qualquer coisa. Ele tira qualquer um de qualquer lugar. Não confie em você mesmo. Não seja arrogante. Não seja soberbo. Tema Deus e se aparte do mal. 7 anos surtado. Mas Deus deixou alguma consciência dentro dele. Porque diz que ele ficou até ele reconhecer que o Altíssimo era Deus. Então lá dentro tinha alguma consciência. Deus deixou algum grau de consciência para ele ter. Mas demorou 7 anos. É um processo. 7 anos ali depois, Deus o restaurou. Aí ele, ufa. Aí ele escreve a carta. E no final da carta ele escreve o que nós escrevemos. Eu agora louvo, exalto e glorifico ao Rei de verdade, ao Rei dos céus. Tudo o que ele faz é certo. Todos os seus caminhos são justos. E ele pode humilhar os que andam em soberba. Paulo era servo de Deus, Pedro era servo de Deus, Nabuco era servo de Deus. Quem é servo de Deus? Toca nenhuma, sempre prepara para a humilhação, meu amado. Pastor, não tem jeito não? Tem. Olha que bênção. Qual é o jeito de Deus não me humilhar? Você se humilhar antes. Ok? É o jeito. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Segura. Enquanto eu estou afinado, segura, não fica. Brincadeira, nem afinado. Aquele lugar que Deus me humilha aqui, ó, que o seu Deus desse asa a mim, eu estava cantando aí. Enfim, resenha interna. Olha aqui. Estava falando o que mesmo? Você se humilha. Lá no final da parábola do fariseu e publicano, o Senhor fala: os que se humilham. Você pode se humilhar. 1 Pedro 5,7: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos você, e Ele a seu tempo vos honrará. Tiago 4,10: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe logo. Deus se humilhar. Só que qual é a nossa dificuldade em se humilhar? Porque quando Deus vem, é mais efetivo. A nossa dificuldade é ter uma humildade sincera, de coração, como Jesus disse. Aprender em mim, sou manso, humilde de... Porque quando a gente vai querer se humilhar, a gente faz muita firula, né? Que não é humildade de verdade, sabe? Alguém pergunta assim: aí, meu irmão, quem você é no reino de Deus? Eu sou o menorzinho da casa de Jessé. Você é Davi, né? A gente tem que ter uma rastimanha assim, né? A gente não fala miudinho assim, olha para baixo, não sei o quê. Mas no coração, esse cara sou eu. Então, para você realmente conseguir se humilhar por conta própria, só tem um jeito. Sabe qual é o jeito de você se humilhar por conta própria? Porque o que é que nos faz ser soberbos? É olhar para alguém e se sentir melhor. Então, qual é o inverso disso? Como é que eu fico humilde? Olhar para alguém e me sentir pior. Sabe aquele dia que você está se achando bonito ou bonita? Você se arruma, está achando bonito. Aí você sai para algum lugar, se tem uma pessoa muito mais bonita que você, você fica se achando feio? Nunca passou por isso, não? Eu passo direto. Eu sou baixinho, né? Baixinho sofre muito com isso. Hoje eu estou bem, velho. Aí quando eu chego num lugar assim, tem um cara 1,90 m, que aí eu fico aqui, eu sou anão. É difícil ser baixinho. Isso aqui eu sabe. Então, deixa eu lhe falar. Então, como é que a gente fica humilde? Quando a gente olha para alguém que é... Só que o soberbo, ele tem dificuldade. Às vezes ele é maluco. Ele vê a pessoa que é melhor do que ele é. Na verdade, ele pensa que ele é melhor. Porque ele tem essa...
essa disfunção, né? Ele não pensa direito. Então, sabe qual é uma maneira certa de você se humilhar e evitar a humilhação de Deus, meu amado? É você olhar para um que, com certeza, quando você bater o olho nele, você não vai ter dúvida de que ele é melhor do que você. A não ser que você seja maluco, você tem endemoniado. Por exemplo, Jó. Quando é que Jó se humilha? Quando ele vê que ele não é nada. Jó 42:5 ele fala: Senhor, eu falei bobagem, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías está ali, quando ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai, meu Deus! Para eu falar uma coisa, quem de fato enxerga o Senhor se sente um nada. É Pedro em Lucas capítulo 5, quando Jesus fez a pesca milagrosa, ele cai de joelho: afaste-se de mim, eu sou um pecador. Eu estou vendo quem o Senhor é e eu não sou. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar muito para o Senhor. Você tem que parar de ficar vendo esses influencers malucos, essas pessoas vazias que ficam te estimulando a soberba. Porque o que superabunda em rede social é soberba. E olhar mais para a palavra do Senhor. Para você ficar vendo quem é o teu Deus, quem é Jesus, e ficar assim, ó, constrangido: ai, ele é muito santo, ai, será que eu dou conta? Eu não dou conta desse Deus não, rapaz, como ele é santo, eu não dou conta não, Senhor, eu não dou conta. Ele fala assim: eu sei, mas eu te sustento pela minha graça. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Você tem que colocar seus olhos nele, você tem que olhar para ele todos os dias. Você tem que meditar na palavra dele. Você tem que olhar para um Jesus. E aí quando você olha para ele, você não vai ver ele se vangloriando. Pelo contrário, você vai ver o maior de todos servindo. Você vai ver o maior de todos amando. Você vai ver o maior de todos indo para a cruz. Gente, a cruz era uma humilhação. O maior, o santo puro. Você vai ficar constrangido: meu Deus, como é que o santo, justo, puro está sofrendo isso aqui? Por amor, por humildade. Isso aqui, ó, esse é o modelo, esse é o espelho. Olhando para ele, vendo que ele é melhor do que você, aí você vai ficar humilde. Olhando para ele. Olhando para ele. Para de se comparar com outros seres humanos e se compare com Jesus. Se compare com o Senhor. Se compare com o modelo de Deus que é Cristo. Se compare com a palavra de Deus. Você se acha justo? Se compare com a palavra de Deus. Você acha santo o suficiente? Se compare com a palavra. Se compare com Cristo. Você acha inteligente? Se compare com a sabedoria de Deus. Se acha bem-sucedido, poderoso, influenciador? Venha conhecer Ele. Aquele que diz: ainda que você esteja no ninho de águia, eu te derrubo. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vem olhar para Ele. Vem perceber que a sua vida é sustentada pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Amém? Vamos orar essa canção. Uma canção que fala que a gente precisa mais dEle, menos de nós. Muito mais. De ti precisamos muito mais de ti. Menos, Senhor. E menos de
e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, o Senhor, eu diminua, que Ele Ele apareça e eu me constranja com a sua aleluia, glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. mais, Senhor, muito mais, Senhor, muito mais da Tua revelação, muito, muito, muito mais, Jesus. Senhor, me esvazia, nos esvazia, Senhor, do nosso orgulho maligno, Senhor, ilusório, Pai, tem misericórdia. E menos de mim, oh, e menos de mim, Oh, aleluia! e menos de mim, e menos. Declare isso com fé, com fé. Que Ele cresça, Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Paizinho querido, Pai, o Senhor que derrotou Osíris, o Senhor que derrotou Ra, o Senhor que humilhou Baal, Astarote, Moleque, todos os falsos deuses que corrompiam os homens. Pai, nos liberta do pior Deus que nos oprime. Nos liberta, Senhor, do Deus ventre, do Deus eu, do Deus ego. Meu Deus, Ele nos engana. Nós ficamos perdidos nele, iludidos nele, insatisfeitos por causa dele, Senhor, sacrificando a Ele, oprimidos por Ele, cativos, fazendo mal uns aos outros. Meu Deus, nos liberte desse Deus ego, Senhor. Nos liberte dele, Pai. Pai, se possível, que nós não precisemos passar grandes sofrimentos para se libertar. Nos guia, Senhor, a uma revelação do Senhor. Que possamos olhar e ver Jesus pelo poder do Espírito Santo, pela Tua palavra, de forma que a Tua imagem nos humilhe, de forma que a Tua revelação nos mostre que nós não somos nada diante de Ti. Oh, Senhor, como Jó disse, eu era soberbo porque eu só conhecia de ouvir falar, mas agora que eu conheço o Senhor, eu me abomino.
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os dias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, a primeira coisa que Deus chama do povo que diz que é dele, o povo que está voltando para ele, o povo que se arrepende, antes de orar, a primeira coisa é se ele se humilhar. Porque não adianta orar sem se humilhar, não adianta jejuar sem se humilhar, não adianta cultuar sem se humilhar, não adianta ofertar sem se humilhar, não adianta pregar, cantar, servir sem se humilhar. A primeira coisa é se o povo que diz que é meu se humilhar, então ele pode orar agora e a minha face buscar e se converter, porque só se converte de verdade quem se humilha primeiro. Porque quem não se humilha, quem é soberbo, nunca se converte, está sempre em pecado. Mas se o povo que diz que é meu se humilhar, orar, buscar minha face e se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, abençoarei ele de novo. Aleluia! Amém. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa, cheia da graça de Deus. Em nome de Jesus.